Geralmente tu é cancelado por fazer umas piadas, né? Sim. Então, tem todos esses grupos dos flanelinhas, eu imagino. Flanelinha de minoria. Os Che Guevara de apartamento, eles amam eu até acredito que tem uma galera que faz que realmente se sente incomodado, caralho, não sei o quê. Que entra na de cancelar também. Com piada. A pessoa que se incomoda com piada merece respeito? Deixa ela se incomodar, cara. Pelo amor de Deus. A gente tá vivendo num país em que quando um humorista conta piada no palco, é tratado como a coisa mais séria do mundo. Quando um político fala um puta absurdo em coisa oficial, ele era brincadeirinha. É uma brincadeira. Não dá, cara. Não dá, assim. Não dá pras pessoas ficarem ofendidas com piada, cara. Sinceramente. Mas isso aí, no ambiente da piada, né? Eu falo sempre, o humor não tem limite. O ambiente, sim. Todas as polêmicas que eu me envolvi até hoje é por piada contada num palco. Sempre. Mas aí você postou na rede social um trecho onde eu estou em cima de um palco, contando piada no palco. Então, aí por que eles não vão fiscalizar show pornô também pra ver se tá sendo machista? Pra ver se tá sendo opressor. Em show pornô eles não vão, é palco. Mas, eu acho... eu não sei, vamos ver o que vocês acham disso. Vamos lá, o Léo posta esses vídeos aí. Uma pessoa que ela se sente incomodada com isso, ela tem o direito de ficar puto. Claro. De não gostar, tem, de não gostar de xingado, cacete, tem. Sim. E aí, na minha visão, o problema é quando a gente pega esse trecho, falando especificamente do Léo, pega esse trecho, joga ele num lugar onde eu consigo controlar as reações, que é da minha galera. Eu sou um cara influente, vamos dizer. Vamos dizer que eu seja um cara influente. Eu pego o teu trecho, coloco pra minha... Exponho esse trecho pra minha galera e faço a minha galera... Pego e manobro essa galera pra te bater. Aí eu acho desonesto. Porque assim, se eu não gosto do Léo, eu vou não gostar do Léo quieto aqui. Tá ligado? Olha, não gostou, pode até falar. Achei horrível, achei uma bosta. Pode mas isso que você tá falando é um método. Por quê? Exatamente. Isso é um método. E aqui eu mostro, por exemplo, como que começa, como que o povo se liga que essa parada é um método. É 2014, Gamergate. Tinha uma desenvolvedora de jogos que estava tendo um caso com um jornalista. E ela tinha reviews, vamos dizer, vitaminado. Né? Porque, enfim, mulher se divide em dois, né? As que recebem alguma coisa em troca de sexo e a gente que é trouxa que faz de graça. Ela tava lá nessa. Cara. Que? Com todo respeito, mas buceta tem um poder sinistro mesmo, né, cara? O Chris Rock tem umas piadas disso. Cara, Mas, enfim, também tem um custo você andar com esse patrimônio todo, né? Porque desestrutura. O poder é uma coisa que você tem que saber lidar. Mas, enfim, essa mulher usou pra quê? Para as reviews do jogo dela. E depois se descobriu, assim, que não era esse o único caso, que tinha caso, inclusive, de corrupção de dinheiro, de não sei o quê. Existia um problema real na comunidade gamer. E ela foi a primeira cara de um problema real. Os moleques já não gostavam de mulher. Não, gamer não gosta de mulher no rolê. Não gosta, cara. Aceita assim. Tô falando, essas comunidades de moleque mais novo, eu entendo. Não sei o quê. Não gosta. Eu tô pensando aqui porque assim, eu sou um gamer também. Então eu fico pensando assim, cara, é verdade, mas eu não queria que fosse verdade. Não, mas a gente precisa perder a vergonha de ser quem é. Isso aqui é o quê? Um mundo de mulher jogando FIFA com você? Olha, eu sinceramente não me importo. Pessoalmente. Mas eu sei. Os seus amigos do rolê vão ficar felizes. É que assim, eu entendo, assim, inserido no meio que eu tô e vendo como as coisas funcionam, eu sei que você tá falando é verdade. E me chateia, só. Porque pessoalmente eu acho uma puta babaquice, mas eu entendo que existe. Não, como a gente, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tá, né? Essa busca pela pureza. Essa gente que vem e fala que é linda, que é perfumada, que não peida, que jamais faz merda, que tá defendendo a inclusão. Isso aí. Então, assim, a gente perdeu uma coisa muito importante que chama noção. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. É que nem você tá falando, Igor. Por exemplo, eu sei isso aqui, que é assim, assim, assim. Eu sinto isso, e eu acho isso uma merda. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Por exemplo, derrubar a estátua de pessoa. Porque esse cara fez isso errado. Se você for pegar
quem já fez coisa errada, meu amigo, acabou. Acabou. Você vai, derruba todas as estátuas. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Porque todo mundo tem o bem e o mal. Não tem... Só que aí cria-se esse mito do bem e do mal, que uma pessoa, uns são puros e outros são a encarnação do mal. Basta não ser puro pra ser a encarnação do mal, inclusive. Né? Não, basta ser do grupo oposto. Isso que eu tava falando do Gamergate. O que acontece? Cata ali um problema real que existe. E o outro problema real é que eles já queriam as mulheres fora do desenvolvimento do jogo. Então você tem duas coisas latentes reais. Eles começam a atacar a mulher em enxame. Ainda estava começando essa coisa de rede social. E o algoritmo tinha mudado em 2010. E aí eles começam a ver que aquilo favorece. Aquilo virou um negócio absurdo, que é o Gamergate. Virou caso de polícia, o cacete. O Milo Yiannopoulos, que era o editor do site do Steve Bannon, olha aquilo e fala, opa, tem coisa aí pra nós. E começa a apoiar os gamers e mirar em todas as mulheres, cara. Cada dia era uma mulher, mas foi coisa assim, de mulher ter que entrar em programa de proteção à testemunha. Que iam na casa da mulher, ameaçava de morte, o cacete. E assim, as ameaçadas começaram a ser umas aleatórias, que só tinham falado, gente, isso não tá demais? Pronto, pra cima dela. E ele vai apoiando os caras, e não sei o quê. Por quê? Porque se você apoiar o cara pra colocar pra fora o pior lado dele, fingindo que é por uma causa justa, ele repete qualquer discurso político. Ele capturou tudo isso pro trumpismo. E aí as pessoas falam, é política. Não é. Ele repete o discurso que precisar para ele poder dar vazão às coisas que estão encalacradas na alma dele ou às perversidades que dão prazer para ele. Ele viu isso. Ele viu essa movimentação. E a partir daí isso se tornou um método, cara. Nós estamos quase 10 anos com isso. Então isso se expandiu, isso foi para política num primeiro momento. Isso está nas marcas. E sempre tem uma justificativa moral, a sinalização de virtude, não sei o quê. Tem até a frase que eu abro o livro. É uma frase que eu amo, porque é bem isso. É antiga, pré-internet, do Aldous Huxley. A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa é o cúmulo do luxo psicológico. É disso que nós estamos falando. Sim. Se oferece um produto de alívio psicológico e você vê que as pessoas hoje... Outro dia eu tava num negócio debatendo essa coisa de cancelamento de não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, eu fui cancelada por coisa que eu nem fiz. Essa é a pior de tudo. Você é cancelado por um bagulho que você nem acredita. E já fiz umas merdas abissais, assim, cara. Já fiz, assim, umas coisas que eu falei, mano, é hoje que eu rodo. E nada. Aí a pessoa vira pra mim imediatamente e falou, não, mas essas merdas que você fez, você se arrependeu, né? Nem todas. Você assim, de onde a pessoa tirou isso, cara? Que tem coisa que eu queria me arrepender. Todo mundo tem isso. Coisa que você fez, que você queria se arrepender, mas que lá no fundo, você fala, quer saber, eu gostei. Todo mundo tem isso. E se a gente não perder a vergonha de ser quem é, e entender que a gente tem isso dentro da gente, e que se mostra um cara que você não gosta, você vai ler tudo que ele tá fazendo, que ele tá falando, da pior forma possível, porque você quer ter uma justificativa pra ir lá e fazer ele sofrer, e falar o que tá dentro de você, e ver até se ele tá sofrendo, porque você acha que ele merece sofrer. Isso tá dentro da gente. Se a gente não toma consciência, a gente faz isso. É verdade. A gente faz. Tudo isso que você falou aí vai me fazer repensar uma ideia que eu tinha sobre como a sociedade digital, o estado da sociedade, dessa sociedade que eu tô chamando de sociedade digital, que até hoje, mais cedo, antes de conversar contigo, eu diria que eu acho que a gente tá como se a gente tivesse com febre. A gente não sabe lidar direito com essa ferramenta. Portanto, a gente age da forma que a gente age, com cancelamento, com encheção de saco, não sei o que e tal. Mas você tá deixando muito claro uma coisa que eu, lá dentro, eu já sabia também. Que existe um método e a gente tá nessa situação porque pessoas pensaram para que a gente chegasse nessa situação. Então, eu acho que tem menos a ver com uma febre e mais a ver com uma doença, meio com uma parada mais... com um método, assim, como se um vírus vazasse.
E ele tem um modus operandi, né? É isso. Meio que ele contamina e tem uma... Não é uma vontade... Não é natural esse momento que a gente tá. Ele foi criado, né? Então, assim, eu por mais que eu entendo que eu saiba e que eu já tivesse identificado também, pelo menos, muito menos que você, mas alguns métodos nisso, em como isso funciona, e até inconscientemente algumas maneiras de lidar com isso, porque por observação, né? Sim. Você percebe, assim, qual é a melhor maneira de lidar com algumas... com cancelamento, com essas coisas. Você que estudou pra caralho, me falar muito claramente que existe um método real... Que foi utilizado e que é utilizado até agora para que a gente viva essa situação, e eu tô falando meio que especificamente do Twitter, me faz repensar se a gente tá mesmo, se isso é mesmo uma febre, se é mesmo uma coisa que a gente chegou nesse estágio naturalmente. Então, cara, eu acho que a gente tá com febre. É tipo o cara que ele tá com febre depois dele tomar uma surra e quebrar ele todo. Alguém bateu pra caralho e daí agora a gente tá com febre. Tem uma coisa que eu falo eu falo muito lá pro pessoal do IASP, da comissão que a gente tem, que tá analisando regulação de mídias e de internet, de não sei o quê. Aí eu falo sempre pra eles, sabe quem entende disso aqui? Paulinho da Viola, Samba Argumento. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Nós estamos no nevoeiro. Nossa cabeça é analógica. A gente imagina a conversa de 1 para 1. A gente não entende essa arena romana do mundo digital. Teve gente que entendeu e montou estratégias. A gente precisa primeiro compreender isso para depois entender como é que regula. Eu tenho um amigo muito querido, que eu nem sei como ele é meu amigo, porque esse homem é um gênio do caramba. Meu vizinho, beijo, Demi. O Demi Gettico, não sei se vocês conhecem, o pai da internet brasileira. O Demi é o cara que ligou o Brasil no cabo da internet dos Estados Unidos. Interessante. Caramba. Simplesmente isso. E ele é fenomenal, é um homem cultíssimo, que entende de arte, que... Porque assim... Deve sofrer todo dia com culpa. Não! Família húngara. Não existe isso. Se tiver muita culpa, não passa dos 5 anos, gente. Mortalidade infantil. Enfim, o Demi fala uma coisa... Ele falou uma coisa numa comissão uma vez da Câmara, que tinha nossos deputados brilhantes, acho que não entenderam o cacete nem do que ele falou, que é o seguinte. O que ele fala sobre a internet? A internet é o que te faz ver coisas que acontecem na sociedade, que sempre aconteceram, que sempre estiveram dentro das pessoas, mas antes a gente não via. Ou elas não chegavam até a gente com tanta rapidez. É exatamente isso que eu penso. Os idiotas sempre estiveram aí. Só não tinha voz. Isso sempre existiu. Aí o Demi fala o seguinte, essa metáfora eu acho que é mais sensacional. Se você olha no espelho e não gosta da imagem que você está vendo, não adianta quebrar o espelho. Você tem que ver o que pode ser consertado, se pode ser consertado, como pode ser consertado e consertar. Então agora que a gente está falando de regulação de internet por causa de discurso de ódio, agora com essa questão dessa tragédia dos tiroteios em escola, os caras estão querendo regular game. Quem está doente é a sociedade. Você pode ter o game mais violento, a rede social que for. Se não for uma sociedade doente, que desumaniza a pessoa sistematicamente, que trata a pessoa como um instrumento para o meu prazer, que normaliza você esculhambar alguém só para o seu deleite, como fazem os canceladores, você não tem essa questão da pessoa desumanizar o outro assim, a não ser em casos muito pontuais. Então, assim, não é uma questão, vamos regular isso, não vai resolver se a sociedade não se entender. Então, a gente está num momento que precisa entender mais de gente do que de computador. E a regulação, assim, o pessoal fala regular a internet. A internet é livre e a internet, ela é democrática. Internet não é rede social. A internet é toda comunicação. A rede social é um parquinho privado que construíram ali e a gente frequenta porque a gente tem preguiça de fazer outros parques. E a gente está lá. É disso que nós estamos falando. Então, assim, essa discussão ela é muito simplificada. E quanto mais a gente simplifica,
discussões que a sociedade precisa ter, mais lugar para oportunista tem, né? Porque o oportunista chega lá com a solução fácil, ele ameaça os caras, ele não sei o que, ele entra nas paradas.